Muito boa tarde a todos. Esse 1º de março de 2021, nós tivemos o prazer de receber alguns alunos hoje em classe, no qual nós tivemos uma aula presencial do 9º ano, primeira aula presencial do ano, mas quero deixar vocês bem seguros de que essa aula a gente vai colocar agora os principais pontos que aconteceram na aula presencial, para que vocês que estão em casa possam acompanhar também da mesma forma, tá bom? Em primeiro lugar, nós começamos fazendo alguns questionamentos aos meninos que estavam em classe, como por exemplo, qual é o assunto que a gente está estudando? Aí alguns disseram que é o capítulo 1, mas que não tem assistido muito bem as videoaulas, porque às vezes a internet deles não está legal. Então nós tivemos que colocar alguns pontos para que eles pudessem relembrar o assunto, porque alguns também disseram que não é todo dia que eles assistem. Mas muito bem, o assunto é a Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. São dois assuntos num só, tá bom? São dois assuntos em um. Isso quer dizer que nós vamos aprender duplamente nesse capítulo bem importante do nosso texto sobre o nosso século XX, tá bom? Eu digo nosso porque ele teve suas causas e os seus efeitos, eles são sentidos agora, viu, gente? Então, o século XX, o século XX ele trouxe assim novidades desde o início, 1901, né? Quando começou o século XX, no momento em que o pessoal começou a viver a Bela Época, ou Bela Époque, e essa Bela Époque ela termina em 1914 com o maior choque de realidade que o pessoal poderia ter naquele momento, que foi a Primeira Guerra Mundial, que durou até 1918. Nessa guerra lutaram alguns países. Esses países estavam motivados, entre outras coisas, né, por alguns fatores que a gente tem que compreender, porque se nós deixarmos de compreender, fica complicado você entender a Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, o restante do século XX, tá bom? Porque o nosso foco do 9º ano é o século XX. Então nós consideramos aí como causas primordiais dessa guerra o imperialismo, o revanchismo francês, né? A gente está aqui dando uma revisada rápida, tá bom, gente? Para vocês não ficarem alheios ao nosso assunto. Revanchismo francês, o nacionalismo, né? Os conflitos econômicos, principalmente conflitos entre Inglaterra e Alemanha, tá bom? Conflitos econômicos e as alianças militares. Na ocasião, a gente tenta compreender o imperialismo como algo que já foi muitas vezes debatido em classe no 8º ano, como também foi debatido aqui no comecinho desse ano letivo. Mas para você que já esqueceu, imperialismo nada mais é do que alguém exercer domínio sobre alguém ou outro país, né? Exercer domínio sobre outra região, tá bom? É quando o país A, por exemplo, ele exerce domínio sobre um país B e coloca sua lei lá dentro, sua lei, seu exército, sua economia, sua cultura, tudo lá dentro do país B, adotar isso como se fosse uma realidade, digamos assim, uma bondade que o país A esteja fazendo, mas na verdade ele está tentando explorar o país B, o outro país. É imperialismo, tá bom? É uma vertente que inicia-se no século XIX, mas tem continuidade no século XX. Esse modelo de dominação aí que vocês estão vendo foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, pelo seguinte motivo: porque
quando a Alemanha e a Itália começaram a surgir no cenário mundial, eles não eram países ainda unificados, mas quando eles começaram a se unificar, ainda no século passado, no século XIX, eles começaram a lançar também suas bases imperialistas, né, em outras regiões, e isso acabou gerando conflito com países que já eram desde muito tempo efetivados, como a Inglaterra, a França, a Bélgica, né, a Bélgica e a Holanda. Esses países aqui, eles começaram a ver com maus olhos esses novos que estavam surgindo e que ameaçavam tomar certos territórios que já pertenciam, já foram dominados por essas nações. O revanchismo francês também ele surge nesse, digamos assim, nesse contexto de unificação alemã, quando a antiga Prússia havia declarado guerra à França, aqui a Prússia, né? Havia declarado guerra à França e vencida essa guerra, tomado da França um território muito grande, um território riquíssimo, né? Esse território aqui que eu vou colocar em destaque foi suponhamos seja o território que os prussianos tomaram da França, né? No momento em que essa região todinha, juntamente com outras, se unificava na Alemanha. Então, para a unificação da Alemanha, a Alemanha teve que vencer muitos desafios, e um deles foi tomar essa região chamada Alsácia-Lorena, que pertencia aos franceses. Os franceses desenvolveram um sentimento de revanchismo muito forte com relação ao novo país que estava surgindo, a Alemanha. Bom, esse revanchismo ele era posto em propagação nas escolas, na imprensa, nos meios de comunicação, onde os franceses ensinavam seus jovens que os alemães eram um povo a ser vencido, a ser varrido, a ser, digamos, perseguido, porque eles haviam roubado os franceses. E dessa maneira, os jovens deveriam aprender a odiar os novos vizinhos ali. Tá bom? A questão do nacionalismo foi porque muitas regiões levavam esse nacionalismo ao extremo, dizendo, por exemplo, a Sérvia, que nós vimos aqui na página 6 do nosso livro, juntamente com a Rússia, eles tinham interesses em comum, né, do mapa, veja bem. A Sérvia e a Rússia tinham interesses em comum, eles eram aliados e pertenciam à mesma etnia, tá? A etnia eslava. Então ocorre o seguinte, a Rússia tinha esse desejo de criar uma unidade aqui com a Sérvia, com essa região, né? Partindo do pressuposto de criar um novo grande país, chamado de Grande Sérvia. Então esse nacionalismo exagerado, que tanto os sérvios tinham, a Áustria e a Hungria também havia desenvolvido, os alemães também haviam desenvolvido, esse nacionalismo levado ao extremo, ele foi uma das causas dessa guerra. Viu? Uma das causas dessa guerra. Essa coisa que foi levada até a Segunda Guerra Mundial, aquelas ideias de raça superior, de pátria amada ao extremo, fazer de tudo para agradar o país, enfim, fazer de tudo para que o país se torne uma superpotência. Tudo isso daí é sentimento desenvolvido no início do século XX, aliás, ainda no século XIX, onde as pessoas tinham maior interesse nessa campanha nacionalista. Tá bom? Nacionalismo é isso, é um amor exagerado, um apego exagerado à nação e uma xenofobia muito grande. Muito bem, então aqui a gente vê também os conflitos econômicos, como sendo um dos grandes causadores desses conflitos do início do século XX. Como assim? De que maneira? Os conflitos econômicos é porque os alemães, após a sua unificação, eles começaram a competir com os ingleses pelas indústrias na Europa, né? Pela produção, pela riqueza.
e os produtos alemães eram mais baratos e de qualidade bem elevada, o que deixava a produção inglesa meio encalhada, e os ingleses não gostaram de ter um competidor ali próximo a eles, no mesmo continente ali do lado. Então eles começaram a se unir para, digamos assim, inspecionar esse crescimento da Alemanha, e com maior interesse, assim, digamos, de criar uma inimizade. É claro que no momento eles achavam que entrar numa guerra seria uma coisa romântica, que ia durar pouco tempo e que rapidamente as coisas iam se resolver, porque não haviam ainda experimentado uma guerra mundial, vamos dizer assim, né, que estava prestes a acontecer. As alianças militares foram comuns no começo do século XX. A gente pode notar que de um lado havia a Alemanha, né, havia a Itália e havia a Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria, que é um país só, né, nessa época aqui, pessoal, tá bom? Ou também Império Austro-Húngaro, dá no mesmo, é a mesma coisa, muda só o nome. E do lado de lá tinha uma outra aliança militar formada pela Inglaterra, a França e a Rússia. Então você começa a imaginar o que pudesse acontecer com um desses países. Os outros poderiam muito bem entrar em conflito para defender os interesses de alguém. Suponhamos que a Itália fosse atacada, a Alemanha poderia tomar as dores da Itália por ser uma aliada militar. Da mesma forma, se a Rússia fosse atacada, Inglaterra e França poderiam muito bem entrar para a defesa da Rússia. Então, ocorre que o Império Austro-Húngaro acaba invadindo a Sérvia, né? Invadindo aqui essa região de Montenegro aqui, que é a Sérvia, e toma Sarajevo, que é a capital. E essa região todinha a Áustria-Hungria invade, viu? Ela invade, não quer nem saber, ela simplesmente anexa, deixando os outros países todos espantados com a ousadia de simplesmente entrar num país e invadir. E principalmente um grande aliado dos russos, né? Um grande aliado aqui da Rússia. Então vai acontecer o seguinte, né? Após essa invasão da Áustria à Sérvia, o príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, ele acaba fazendo uma visita a Sarajevo, né? Fazendo uma visita aqui à capital da Bósnia, Sarajevo, que também fazia parte da Sérvia. O mapa não mostra muito bem, mas essa parte aqui toda era uma coisa só, entendeu? Então, o que acontece? O Francisco Ferdinando, o famoso Chico Ferdinando, ele, após invadir a Sérvia, fazer uma carreata, acenar para as pessoas nas belas ruas de Sarajevo, ali, todo mundo ali tranquilo, mas de repente aparece um terrorista e assassina ali o Francisco Ferdinando na frente de todo mundo, dá um tiro nele. O cara pertencia a uma facção criminosa ou organização terrorista chamada de Mão Negra. A Mão Negra teria enviado ele ali no momento ali em que o Francisco Ferdinando estava fazendo a sua carreata, a sua passeata, e atirou e matou o Francisco Ferdinando. A Áustria não gostou, claro, porque era o príncipe herdeiro do país. O Francisco Ferdinando fora assassinado, né? Vou colocar o nome dele para a gente saber aqui, né? Ferdinando, com o seu assassinato, aconteceu o grande estopim da guerra, né? Estopim é, digamos, o tiro inicial, ou digamos assim também, o acender dos barris de pólvora, estopim. Aquilo que deu origem, pontapé inicial para a Primeira Guerra Mundial, tá bom? O assassinato do Chico Ferdinando da Áustria, que invadiu Sarajevo, invadiu a Sérvia, e a Sérvia era aliada da Rússia. O Francisco Ferdinando foi fazer uma carreata naquela região. O que aconteceu com ele? Foi assassinado, e a Áustria declara guerra à Sérvia.
declara guerra à Sérvia. E imediatamente, quase que de imediato, que não dá para ser também tão imediato assim, naquele tempo as comunicações não eram tão velozes como hoje, a Rússia ficou sabendo momentos depois, dias depois, e tomou as dores da Sérvia. Se a Áustria quisesse guerrear com a Sérvia, também ia ter que guerrear com a Rússia. Então é aquela coisa, aquele efeito dominó. Declarando guerra à Áustria, a Alemanha vai tomar as dores e declara guerra à Rússia. E esses países que já estavam loucos para entrar numa confusão, declaram guerra aos alemães. E a Itália vai ter que entrar em socorro aos dois que estão aí no meio do conflito, da confusão. A Alemanha, com sua tecnologia de guerra, como sempre, ela sempre investiu muito nessa questão de armas químicas, inclusive, gases letais que desmanchavam qualquer ser humano ali no momento do contato. E a Áustria-Hungria de um lado, a Itália do outro, enfim, esses países começaram um grande conflito em 1914, tá bom? Um conflito muito grande, um conflito assim considerado a primeira grande atrocidade da guerra, que teve aí umas fases. A primeira fase, a fase de movimentação, onde os soldados se movimentavam por toda a Europa, por todas as regiões ali, ganhando território, perdendo território, como um jogo de xadrez. Teve a fase das trincheiras, né? Fase das trincheiras. Trincheira nada mais é do que um buraco cavado no chão, no qual esse buraco bem comprido esconderia os soldados ali armados, né? Buracos enormes, quilômetros de buracos foram abertos para fazer esse jogo de, suponhamos, quem é que vai atirar primeiro, ou quem vai avançar primeiro. Essa é a segunda fase da Primeira Guerra Mundial, a fase das trincheiras, tá bom? E teve uma terceira fase, que foi, vou colocar 1, 2 aqui, teve a terceira fase, que foi a entrada dos Estados Unidos, viu? Entrada dos Estados Unidos na guerra. Afinal de contas, os americanos tinham que proteger o seu interesse. Qual o interesse dos americanos? Qual o interesse dos Estados Unidos? Os Estados Unidos haviam emprestado dinheiro para os combatentes lá, para os ingleses, franceses, aliados dos ingleses e aliados dos franceses, tinham emprestado dinheiro, tinham vendido remédios, tinham vendido armas, vendido munição, vendido comida. Tudo que você puder imaginar que uma indústria pudesse fabricar, os americanos estavam fabricando para empurrar nessa Primeira Guerra Mundial. Quando eles viram que a Alemanha, quando eles viram que a Alemanha, Itália e Áustria estavam vencendo o conflito, eles resolveram entrar do lado da Inglaterra e França para proteger os seus interesses. Afinal de contas, se a França, a Inglaterra e a Rússia perdessem a guerra, quem é que ia pagar os investimentos dos Estados Unidos? Então, para proteger os seus investimentos, o seu capital, os americanos entram nessa Primeira Guerra Mundial em 1917. E uma decisão, foi um momento decisivo da guerra, o qual deixou bem mais, não vamos dizer fácil, mas deixou o andamento da guerra tomar um outro caminho, o qual esses países aqui da chamada Tríplice Aliança começassem a perder o combate, certo? Então, esse primeiro momento foi para dizer que ocorreu essa reviravolta toda, e que ainda em 1917, antes da guerra terminar, um ano antes dessa guerra acabar, claro, ninguém ia adivinhar quando é que ela ia acabar, afinal de contas o pessoal estava guerreando, né? Não tinha como calcular nada. Então, em 1917, a Rússia também sai da Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia estava com problemas internos, estava prestes a promover a sua grande guerra civil, e havia muitas dificuldades no país. Então a Rússia, para sair da guerra, teve que fazer um acordo com os alemães, assinar um tratado lá, Brest-Litovsk, né? O tratado no qual eles
cederiam algumas terras aos alemães para que os alemães deixassem eles em paz. E os alemães tiveram mais oportunidade para se concentrar somente na frente oeste do combate, enquanto a Rússia vivia um momento de muita crise. E no meio dessa crise toda, partidos políticos como os mencheviques e os bolcheviques começaram a surgir da clandestinidade, mas começaram a aparecer e a ter uma grande importância no cenário da Rússia. Pessoal, essa aula de hoje foi só para demonstrar isso. Amanhã nós continuaremos falando mais dos mencheviques e bolcheviques, da crise da Rússia. Falaremos mais sobre a grande revolução que levou a Rússia a mudar de nome para a União Soviética. Tá bom? Então fiquem com Deus, fiquem na paz, se cuidem, muita saúde. Na dúvida, assiste essa aula novamente, porque o basicão está aqui. Nós explicamos todo esse assunto hoje para os presenciais. Vocês que estão em casa agora podem assistir essa aula, tá bom? E qualquer dúvida deixa nos comentários que a gente responde para vocês. Então, fiquem na paz, grande abraço.